Olá, paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez e hoje nós já estamos na nossa quarta lição e eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs que é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos e também ter os irmãos aqui no meu canal. Eu sou muito grata a Deus e só a eternidade para recompensar o carinho de cada irmão. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e também superintendente de Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações para que toda vez que eu postar as minhas aulas, elas cheguem em primeira mão para você, compartilhe em suas redes sociais e fica comigo até o final desta aula. Com certeza nós estaremos aprendendo bastante a respeito desta quarta aula. Hoje nós estaremos falando a respeito da amordomia da família. Qual é o ideal, o propósito de Deus para a família? Como é que nós devemos cuidar da nossa família? Qual é o nosso papel na família? E hoje nós vamos descobrir se nós estamos desempenhando bem, de fato, o papel dado por Deus para cada um de nós no nosso lar cristão. Nós sabemos que nós, como família de Deus, como povo de Deus, temos como obrigação a mordomia da nossa família. Hoje nós vamos aprender o que é família, o conceito básico do que é família. Família é um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. A família tradicional que nós conhecemos, ela é formada por um pai, por uma mãe e são unidos pelo matrimônio ou por uma união de fato e elas possuem um ou mais filhos. Esta é a família tradicional. Esta é a família criada por Deus. Este é o ideal da família desde os primórdios, quando os mundos foram criados por Deus. A família, ela é responsável por promover a educação dos filhos e também influenciar o comportamento deles no meio social. E é na família que são transmitidos os valores morais e sociais que socializarão as crianças, os nossos filhos. É a educação familiar que faz isso. A responsabilidade da formação do caráter, da formação social dos nossos filhos, a responsabilidade é dos pais. São os pais que transmitem estes valores para os seus filhos. Infelizmente, hoje nós encontramos inúmeras famílias, cristãs ou não, que acreditam que a responsabilidade de socializar os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos a moral, a ética e o caráter, que a responsabilidade é da escola, ou outros simplesmente transferem esta responsabilidade para a igreja ou para o Estado. Nós precisamos entender que a responsabilidade de criar os nossos filhos, ela é nossa. Inclusive existe um ditado popular que diz que a educação, ela vem de casa, ou a educação, ela vem de berço. Então, a responsabilidade é minha, é nossa de criar os nossos filhos. O povo de Israel, eles cocheavam entre dois pensamentos. Eles queriam servir aos deuses que eles conheceram no Egito e também aos deuses que eles encontraram quando chegaram na Terra Prometida. Mas também eles queriam servir a Deus. Eles queriam, de fato, servir aos deuses pagãos e também servir a Deus. E Josué dá para eles uma demonstração de liderança dentro dos seus lares. Josué se posicionou diante da nação de Israel, pois Josué sabia que a presença de Deus dentro de um lar e no meio de uma nação é que realmente traz a prosperidade para nós. Josué, ele foi um exemplo
dentro da sua própria casa, tomando posição de ele, o líder, tanto de Israel como da sua casa, de servir a Deus. E ele então se posicionou e declarou o seu compromisso em servir a Deus. Josué, ele nos mostra aqui nessa revelação que ele era o guia do seu lar. Nós não temos o poder de escolher em qual família nascer, em quais filhos nós queremos ter ou quem serão os nossos pais. Este poder não foi dado para nenhum de nós. Nós não temos o direito de escolher em que família nós faremos parte. Deus escolhe nossa família e dentro desta família que nós somos colocados, nós precisamos frutificar dentro dela e exercer o nosso papel com sabedoria e frutificar no meio dela. A nossa família, ela é a base da nossa vivência e nós vamos depender da nossa família por toda a nossa vida. A família, ela é tão importante. Infelizmente, hoje encontramos pessoas que desvalorizam a sua família, né? Não dão valor devido para a sua família. E a família, ela é tão importante que Paulo escreve que aquele que não cuida da sua família, ele é pior do que o infiel. Está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Este contexto de 1 Timóteo capítulo 5, Paulo está expressando a respeito das mulheres viúvas, de quem era a responsabilidade de cuidar daquelas mulheres. Eles estavam achando que quem deveria cuidar das viúvas era a igreja. E Paulo então vai ensinar aqui neste capítulo, nestes versículos, que a responsabilidade de cuidar daquela mulher viúva que tinha ficado desamparada, a responsabilidade era dos seus filhos e dos seus netos. Nós temos que cuidar da nossa família, né? As viúvas, os filhos e os netos não estavam querendo cuidar daquela mulher que tinha ficado sozinha agora. E que quando Deus fez uma aliança com Abraão, Deus disse para ele que todas as famílias seriam benditas nele. Por que as famílias seriam benditas em Abraão? Porque dele nasceria o Salvador da humanidade. Então, o ideal de Deus é que todas as famílias sejam abençoadas, não importando, né, com a sua classe social, com a sua cor de pele. O ideal de Deus é que a minha família, que a sua família, ela seja uma bênção na face da terra. Que a sua família, ela seja abençoada. Está em Gênesis capítulo 12 e no versículo 13. E hoje nós estudaremos qual foi a primeira instituição criada por Deus antes que o pecado entrasse no mundo. Quem foi a primeira família? Por que Deus criou a família? Nós vamos aprender hoje o papel de cada membro dentro desta instituição e o padrão da família baseado na Bíblia Sagrada. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a família, plano de Deus. Primeiro, a instituição do casamento. Quando é que o casamento foi instituído por Deus? Você já imaginou como que foi magnífico a instituição do primeiro casamento na humanidade? Como foi o resplendor da primeira noiva chamada Eva? Como foi magnífica esta festa? E ter o celebrante deste próprio casamento, Deus, o Criador de todas as coisas, e testemunhas deste enlace matrimonial a Jesus Cristo e o Espírito Santo. A Trindade foi testemunha deste casamento e Deus, o celebrante desta união. Você já parou para pensar quão maravilhoso foi os trajes dos noivos, como esta noiva estava adornada?
As vestes deles eram vestes de santidade. Como seria maravilhoso se todos os casamentos fossem realizados por Deus. Isso seria maravilhoso, grandioso. Este casal, nós sabemos, que representa a noiva de Cristo, né? E o noivo, que é Cristo. Representa a noiva, que é a igreja, e representa o noivo, que é Jesus Cristo. Mas em uma outra oportunidade nós falaremos sobre este assunto. Nós já falamos o conceito de família e o porquê Deus instituiu o casamento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, está escrito que Deus viu que tudo que Ele tinha criado era bom, era perfeito. Porém, só tinha uma coisa que Deus não aprovava: a solidão de Adão. Isso, para aos olhos de Deus, não estava bom, visto que todas as criaturas tinham um par, tinha uma companheira, e Deus não tinha criado uma companheira para Adão. E isso realmente não estava agradando a Deus. Deus não aprovou. Ele viu que a solidão de Adão não era boa. Então Deus fez Adão cair em um sono profundo. Alguns teólogos conjecturam, né, que Adão foi anestesiado ali naquele momento. Eu, particularmente, acredito que não, porque a anestesia é somente para nos poupar da dor, e a dor ainda não tinha entrado no mundo, porque o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Então, acredito que ele caiu realmente em um sono profundo, corta o seu lado e tira da sua carne e da sua costela. E tirar osso e carne de Adão, isso fala da unidade da raça, né, da dignidade da mulher, que ela foi tirada do homem, né? Isso dignifica a mulher. E Deus fecha o lugar com carne, né? Nós aprendemos na aula passada que a multiplicação das células é que fazem isso. E então, do osso e da carne de Adão, Deus faz a sua companheira. Deus faz para Adão uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que satisfaça as necessidades dele, alguém que o ajude a administrar tudo que Deus tinha colocado em suas mãos. Então nós podemos perguntar: por que Deus não fez Eva dos pés? Para que ela não fosse pisada por Adão. Por que Deus não fez Eva da cabeça? Para que ela não governasse o seu marido, para que ela não governasse Adão. Mas Deus então tira ela bem do seu lado, para estar perto do seu coração e ser amada por Ele. Muitos ainda não entenderam isso, nessa parte da criação. E quando Adão então desperta, acorda daquele sono profundo, ele fala então a frase célebre, abre aspas: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E então Deus diz: por esta razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 24. O que Deus está dizendo com esta frase? Deus está dizendo que o homem então sairá da custódia do pai, se unirá a uma mulher, estabelecendo uma nova unidade familiar. Então o homem sai de casa, casa-se com outra mulher e vai constituindo família. Vão se criando, se formando as unidades familiares. A intenção de Deus era e é a monogamia para o casal. Ele ia juntar com uma mulher e formar uma nova unidade familiar. Os fariseus,
no tempo de Jesus, querendo deixar Jesus em uma situação de aperto, eles perguntaram a respeito do divórcio. E Jesus os responde com a própria palavra de Deus. Abre aspas. Não tendes lido que no princípio não fora assim? Em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5. Haviam duas escolas no tempo de Jesus. Vamos dizer, escola de teologia. A de Hillel e a de Shammai. A escola de Hillel, ela permitia que o homem se divorciasse da mulher por qualquer motivo. Enquanto que a escola de Shammai, ela não permitia isso. A escola de Hillel, o homem podia divorciar por incompatibilidade de gênios. Se a atração física tivesse sido diminuída e outras coisas. Enquanto que a escola de Shammai, apenas a imoralidade sexual dava direito ao divórcio. Quando fala que serão uma só carne, em Gênesis 2 e 27, Jesus está afirmando que o ideal de Deus é a indissolubilidade do casamento. Hoje, muitos estão como os fariseus daquela época de Jesus, se importando com o que a lei permite ou que a lei te autoriza a fazer, e não qual é o desígnio de Deus. A exceção do divórcio, que nós acabamos de falar, que é a imoralidade sexual, ela não é mandamento, mas uma permissão. O adultério também, ele não é um empecilho para perdão, como foi no caso do profeta Oséias, a sua esposa Gomer. Não é fácil o perdão, a parte que foi traída, perdoar, nós sabemos que não é fácil, mas o adultério ele não pode ser um empecilho para que este novo núcleo familiar ele seja desfeito, não é mesmo? A traição é difícil, o perdão, mas não é algo impossível. É isso que Deus quer nos ensinar com a história do profeta Oséias e da prostituta Gomer. O divórcio, ele tem um efeito notório na família e cruel. Os filhos sofrem muito com o divórcio, Uma das partes também irá sofrer muito com o divórcio. Hoje, as pessoas, elas fazem um uso indiscriminado do divórcio, principalmente no meio cristão. Hoje, nós ouvimos falar muito de divórcio em nosso meio. É uma epidemia contra o ideal de Deus. E Deus, nós já sabemos que Ele aborrece o repúdio. Está em Malaquias, capítulo 2, versículo 15 e o 16. Somente Mateus, o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, ele fala dessa exceção do divórcio. Então, não fica claro para nós se realmente Jesus, ele aprova o divórcio. A família, ela foi criada antes do Estado e antes da igreja. Por isso, ela é tão importante. A família é a base da sociedade. No tópico 2, nós vamos falar sobre a mordomia da família. O primeiro ponto, os princípios que regem o casamento cristão. A instituição mais forte na terra para impedir o avanço da deterioração do casamento e da família é a igreja. A igreja tem um papel fundamental no meio da família, E graças a Deus, a maioria das nossas igrejas sempre tem encontro de casais, palestras para casais, um mês da família onde é ensinado. Então, a igreja é o único meio hoje para impedir o avanço da deterioração
da família e o crescimento assustador do divórcio. Mesmo assim, a igreja tem enfraquecido, né, tem abrido as portas para isso, infelizmente, e não tem conseguido lutar contra este mal que se alastra em escala assustadora no mundo. O inimigo de nossas almas, ele não dá tréguas. Assim como ele desestruturou a primeira família, ele quer acabar com todas as famílias da terra, porque ele sabe que a família é a célula máter da sociedade. Uma família desestabilizada é um problema para a sociedade e para a igreja. Quantos filhos problemáticos nós temos visto porque a família ela é mal resolvida, né? Quantas famílias são problemáticas porque não sabem o papel de fato que exerce dentro deste núcleo familiar. Nós vamos falar dos princípios universais e atemporais para o casamento. E estes princípios, eles são válidos para todas as culturas e todas as épocas. O ideal de Deus para o casamento, ele não muda de acordo com a região que você está. Não há relativismo para o ideal de Deus no casamento, né? Ele é válido para todas as culturas. Infelizmente hoje, até ensinadores cristãos escondem-se atrás da cultura de um determinado povo. Abre aspas, eles dizem. É cultura deles, foram ensinados assim. Estamos no século 21, já não funciona mais como Deus queria lá no princípio. Ou temos de nos adequar. São os discursos que ouvimos hoje em nossos púlpitos. A palavra de Deus, ela não muda. E o ideal de Deus são universais e atemporais. O ponto 1.1. O princípio da monogamia. No princípio, quando Deus criou, era um homem para uma mulher. Deus diz: deixará o homem a sua casa e unir-se a uma mulher e formarão um novo núcleo familiar e vice-versa. E após a queda, o pecado entrar no mundo, o homem ele desviou-se então do plano original divino. E isso começou lá com Lameque. Alguns estudiosos dizem que Lameque, a intenção dele era seguir à risca a palavra de Deus, o mandamento dele, a frutificação e a multiplicação da humanidade. Ele acreditou que se ele tivesse mais de uma mulher, seria mais eficaz o plano de Deus. Então ele distorceu a palavra de Deus, servindo de pedra de tropeço para as seguintes gerações. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 19. Quando o ser humano se rebela contra a vontade de Deus, quanto ao casamento monogâmico, um abismo passa a chamar outro abismo. E aí os pecados começam a entrar dentro deste núcleo familiar. O incesto, que são relações sexuais entre membros da mesma família ou entre parentes que possuem uma relação de consanguinidade. Nós temos vários exemplos de incesto no Antigo Testamento, não porque era o ideal de Deus, né, mas porque as pessoas tinham perdido o ideal de Deus. E no Novo Testamento nós encontramos Paulo combatendo contra isso. Ele condenou este pecado na igreja de Corinto. Está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 4. E também em Levítico, capítulo 18, versículo 8, e Deuteronômio, capítulo 27, versículo 20, fala a respeito do pecado de incesto. Também nós encontramos o homossexualismo, que é relações sexuais de pessoas do mesmo sexo. A pedofilia, que tem crescido muito, né, nos meios, nos lares. São adultos que sentem atração sexual por crianças
ou mantém relações sexuais com crianças, né? Nós chamamos de abuso. E a maioria dos abusos, eles acontecem dentro de casa por familiares, primos, tios, pais, irmãos. Também a zoofilia, que é a prática sexual com animais. Essas pessoas se sentem atraídas sexualmente por animais, tanto homens quanto mulheres. Também tem a necrofilia, que é manter relação sexual com um cadáver. A pessoa sente atração por um cadáver, e tantas outras abominações estão infiltradas dentro dos lares. Pessoas que são bissexual, relações sexuais envolvendo mais de um casal, mais de uma pessoa, de duas pessoas, e tantas outras coisas que nós não temos espaço para falar aqui. O padrão de Deus para a família, ele é monogâmico. O escritor anônimo aos Hebreus, ele escreveu que bem-aventurado é o leito sem mácula, né? O lar, ele é um lar bem-aventurado. Ele é um lar com a presença de Deus, e estes pecados não permeiam dentro deste lar. Então, o ideal de Deus para a família é monogâmico, um homem e uma mulher, heterossexual, macho e fêmea, um homem e uma mulher, e indissolúvel, né? O desejo de Deus é que você case e que você leve o seu casamento até o fim. Paulo escreveu a Timóteo as qualificações de um obreiro. Cai por terra toda doutrina herética. Este obreiro, ele tem que ser marido apenas de uma mulher. Está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. A igreja de Corinto, ela estava em dúvida a respeito do matrimônio. Lá havia um culto a Afrodite, que nós já falamos sobre ela, que era a deusa do sexo e do amor. E em certo período, lá em Corinto, 1000 sacerdotisas prostitutas prestavam serviço naquele templo. A imoralidade sexual, ela era grande naquela cidade. E Paulo, então, ele saía em defesa do casamento. As pessoas estavam em dúvida e escreveram ao apóstolo. E ele responde, olha, acerca das coisas que vocês têm escrevido, ele responde e sai em defesa do matrimônio. Ponto 1, ponto 2. Princípio da heterossexualidade. Nós já falamos bastante a este respeito, que Deus definiu que o matrimônio seja entre um homem e uma mulher. Esta é a união correta para uma família. O casamento, ele é necessário que o amor o sustente. Se o casamento tiver outra base que não seja o amor, ele vai desmoronar, ele vai acabar. O casamento feito em interesses baseados em atração física, apenas atração física, ou por interesses financeiros, ele está fadado ao fracasso. Quando chegar os momentos de crise, porque nós sabemos que eles chegam, né? O casamento não é regado por um mar de flores, né? Os problemas, eles vêm. Então, este casal que não tem como alicerce o amor, eles não suportarão um ao outro, não suportarão as crises que virão, não lutarão juntos, né? Não vencerão juntos, serão intolerantes um com o outro e quebrarão o voto que fizeram com Deus. Nós não podemos desconhecer o mandamento áureo de amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Uma só carne. É isso que marido e mulher é, uma só carne. Então, quando eu amo a mim, eu também amo meu marido. Eu amo o meu cônjuge. E eu não quero nada de ruim para mim. E quando nós temos consciência disso, não haverá
violência doméstica, nem contra a esposa, nem contra o marido, nem contra os filhos. Não existirão adultérios, não existirão divórcios. O que mantém uma família unida é o amor. E quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando nós nos submetemos à direção do Espírito Santo, quem guarda e sustenta um casamento é o amor. Quando existe amor entre o casal, eles se suportam, se submetem cada um em seu papel dentro da família. Quando o casamento ele é constituído por interesses, sejam eles físicos ou financeiros, eles não subsistirão. Este casamento não suportará quando vierem as diferenças, quando vierem os problemas. Mas o amor, ele tudo supera. O amor, ele nos constrange a sermos melhor. O amor, ele não ama a aparência. Quantos têm quebrado o voto do matrimônio que fizeram com Deus de serem fiéis à mulher da sua mocidade? Malaquias capítulo 2, versículo 15 e 16. O segredo é renovar os votos matrimoniais. Não esperar os 25 anos para renovar os votos matrimoniais. Todos os dias nós precisamos renovar os nossos votos matrimoniais. Lutar por este amor e amar o nosso cônjuge. Reacender aquela mesma chama da juventude. E ver por detrás da crise o cônjuge que você amou lá no princípio. Quem ama não maltrata, não espanca a si mesmo. Agora são uma só carne, e da nossa carne nós tratamos muito bem. Assim deve ser com o nosso cônjuge. Está em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 25. Paulo, quando escreveu a Timóteo, já disse, ele deu instruções para os obreiros serem maridos de uma só mulher e não violentos. Está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao 5 e também Tito capítulo 1 e versículo 6. Ponto 2. A prioridade da família. A ordem bíblica das prioridades é Deus, eu mesmo, que são os mandamentos maiores, amar a Deus sobre todas as coisas e me amar como eu amo o meu próximo. Então, as prioridades são Deus, eu mesmo, meu cônjuge, meus filhos e a igreja local. É muito triste quando nós ouvimos homens e mulheres dizer, eu estou nesse casamento por causa dos meus filhos. Isso não é um bom sinal. Nós precisamos estar em nosso casamento porque nós amamos o nosso cônjuge e também porque nós amamos o nosso filho, os nossos filhos e queremos que essa unidade familiar seja eterna, E a igreja local. A igreja está em último ponto das prioridades, segundo a ordem bíblica. Mas então, o que fazer com o versículo bíblico falado por Jesus, onde nós devemos priorizar o reino? Jesus, ele disse que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e que as demais coisas serão acrescentadas. Está em Mateus capítulo 6, versículo 33. O fato é que alguns interpretam este versículo de forma errada. Jesus não está dizendo que eu devo deixar a minha família de lado e priorizar o reino. Eu não preciso deixar a minha família de lado. Por este motivo, Paulo escreveu que os solteiros, eles cuidam das coisas de Deus, enquanto que o casado, ele cuida de sua família. O nosso amor, ele é demonstrado primeiro em nossa família. Se uma pessoa não administra bem a casa dela, ela não pode administrar as coisas de Deus. Se um obreiro é seu escolhido, ele não governa bem a sua casa, ele não pode ser separado para ser um obreiro, porque ele não administra bem a sua casa. Ele não governa bem a sua casa. Então, nosso amor primeiro, ele é demonstrado em nossa família.
Se nós não cuidarmos de nossa família, nós seremos piores do que os infiéis, disse o apóstolo Paulo. Então, como eu devo praticar? Mateus capítulo 6, versículo 33. É Deus em primeiro lugar, sempre, todos os dias. Como assim? No tempo que nós dedicamos ao Senhor no nosso devocional diariamente. E a nossa família, ela deve estar inserida neste devocional. Quantos cultos domésticos você faz por mês com a sua família, se ela toda for crente? 1 por semana? 2 por semana? 3 por semana? Como é o devocional da sua família em relação às coisas de Deus? Vocês leem a palavra de Deus juntos? Oram juntos? Vão à igreja juntos? Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas decisões. Socorrer nosso cônjuge, pois ele é nosso próximo. Nossos filhos é nosso próximo. Eu não preciso abandonar a minha família para estar na casa de Deus. Socorro a minha família e estou a tempo fazendo aquilo a que fomos chamados para fazer. O que adianta ganhar famílias e perder a nossa família? O que adianta amar outras famílias e não amar a sua família? O que adianta dar atenção a outras mulheres e não dar atenção à sua esposa, dar atenção ao seu marido? Dar atenção aos filhos dos outros e não dar atenção aos nossos filhos? Vamos fracassar. No terceiro ponto, o relacionamento entre pais e filhos. Nós devemos tomar o cuidado de criar nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor, cada um ocupando o seu papel. O pai, o de provedor, orientador e exemplo, como foi Josué, exemplo para a sua família. Nossos filhos são nossa herança e galardão de Deus. Devemos ser exemplo de oração, de santidade, fidelidade e amor no nosso lar. Nós somos sacerdotes em nosso lar. Nós devemos ter momentos espirituais com nossos filhos e não apenas momento de lazer. Hoje muitos pais, olhando isso, que é a família em primeiro lugar, e eles se preocupam mais com o lazer do que o devocional com seus filhos, da vida espiritual junto com os seus filhos. A Bíblia diz que nós também não podemos irritar os nossos filhos, sermos ditadores e violentos. Nós não somos donos dos nossos filhos, mas os filhos, eles devem honra e respeito aos seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. Esta honra que a Bíblia diz, ela inclui cuidar dos pais na velhice, sustentá-los e cuidar deles, não abandoná-los e amá-los. Está em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Quando a Bíblia diz que as mulheres devem ser sujeitas ao marido, ela não está falando da obediência, como se diz, dos servos e dos filhos. A esposa, ela não é propriedade do marido, ela é auxiliadora, ajudadora, que o ajuda a administrar o lar. Esta sujeição é tocante ao Senhor. Sermos sujeitas ao marido, assim como somos ao Senhor, em reverência, em obediência, em dedicação. É isso que a Bíblia fala de sujeição. Quando esta sujeição ela viola os princípios bíblicos, nós não somos mais sujeitas aos nossos maridos. Nós temos a história de Ananias e Safira e vimos que o final de Safira não foi bom por causa desta sujeição dela, que não foi como ao Senhor. Nós não fomos chamadas para ser objeto de prazer ou de violência, para sermos humilhadas pelos nossos maridos, espancadas dentro dos nossos lares e acreditar que isso seja agradável aos olhos do Senhor. De jeito nenhum.
As mulheres, muitas delas, infelizmente, são chefes de famílias. Algumas vezes, por estarem sozinhas, serem mães solteiras, terem sido abandonadas pelos seus maridos, ou por estar com um marido fraco que não sabe que ele é a cabeça da mulher. Isto é, reconhecer as suas responsabilidades de ser um mantenedor e provedor, e que acima dele está Cristo, né, que é a cabeça do homem, que é o Senhor dos nossos lares, que direciona as nossas vidas. É o amor que rege uma família e que a sustenta. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a família cristã sob ataque. Desde o Éden, o diabo não brinca com as famílias e ninguém está imune a estes ataques, né? Devemos estar sempre vigilantes e nos submetendo a Deus. Primeiro ponto, o ataque do Estado materialista. Nós estamos falando aqui sobre as leis, né, que são forjadas contra os princípios bíblicos. Muitos líderes mundiais não creem em Deus e na infalibilidade da palavra de Deus. Então eles se tornam agentes do diabo para destruírem as famílias e, por certo, destruir a Igreja de Cristo. Somente debaixo da proteção divina, nos armando da palavra de Deus, valorizando a palavra de Deus em nosso lar, com os cultos domésticos, leitura da palavra, a oração, a prática da oração, né? Está em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 21, nos adverte a gravar a palavra de Deus, né, na nossa mente, no nosso coração, e amarrando-a como sinal nas mãos. Ele diz: prendam a palavra de Deus na testa. Ensine seus filhos, onde você estiver, sentado, deitado, levantando, andando com seu filho, ensine a palavra. Escreva a palavra de Deus nos batentes da porta e nos portões da sua casa. É priorizar a palavra de Deus dentro do nosso lar. Os israelitas, eles têm isso como regra de fé. Eles não saem de casa sem fazer o seu devocional, as suas orações do Shema, que é a única declaração de fé deles, que está registrado: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Isso 2 vezes, preso nos portais da casa, de manhã e pela tarde. E nas orações públicas, colocam tefilim, que é a palavra de Deus, alguns trechos bíblicos, né? Colocada em caixinhas de couro, amarrada nos braços com tiras de couro, chamadas de filactérios, e prendem essa mesma palavra na testa e vão para suas orações públicas. E lá também, uma criança com 5 anos, ela já conhece toda a Torá. E muitos de nós não ensinamos os nossos filhos a lerem a palavra de Deus, a ter amor e prazer pela palavra de Deus. No ponto 2, temos de enfrentar hoje a ideologia de gênero nas escolas, que querem abolir os princípios divinos que foram criados, né, macho e fêmea, e querem fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, principalmente em nossas crianças, né, dizendo que ninguém nasce homem ou mulher, que nós não somos definidos por nossos órgãos genitais, e sim o que eu sinto e o que eu acho que eu sou, e por isso posso mudar de sexo. Mesmo tendo a aparência masculina, eu posso ser uma mulher. A criança se torna homem ou mulher por meio da construção social. Nessa ideologia, é a sociedade que constrói o sexo da criança. Karl Marx disse que a família deveria ser abolida, e ele é um dos fundadores da teoria comunista. E não é só a família que ele queria destruir. Terceiro ponto, um ataque a Deus e à ciência.
Eles procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. Queiram acreditar ou não, Deus nos criou macho e fêmea. A biologia define homem e mulher por causa do seu aparelho reprodutor, sejam eles hormônios masculinos ou femininos. A genética da mulher, ela possui cromossomos XX e a genética do homem, cromossomos XY. Portanto, quem define o sexo da criança é o homem. Para que saber isso? São ferramentas que nós temos para rebater com segurança estes pensamentos. Nós possamos enfrentar essa ideologia e ensinar os nossos filhos. Noé, ele salvou toda a sua família. E hoje, infelizmente, muitos de nós não conseguimos ganhar a nossa própria família, né? O mundo entrou na vida das pessoas e é muito difícil hoje alguém fazer uma façanha como essa que Noé fez no dilúvio. Salvou-se ele e toda a sua família, porque ele os criou de acordo com os mandamentos de Deus. Está em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Diferentemente, nós vemos Ló, que se perdeu com a sua família, porque ele deixou Deus de fora de todas as suas decisões. Josué também, ele é um exemplo para nós. Está em Josué capítulo 24, versículo 15. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, né? Você tem uma ótima aula, que a palavra de Deus sirva para nosso crescimento espiritual. Então, se você gostou desta aula, deste comentário, dá um curtir aí na minha aula, se inscreva, né, no meu canal, compartilhe em suas redes sociais e eu te aguardo aqui até na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Eu quero agora mandar um abraço para os irmãos, que eu não sei como retribuir o carinho de tantos irmãos, os comentários carinhosos, as orações, né? A opinião, a participação dos irmãos no meu canal. Eu agradeço e eu confesso que eu aprendo também muito com os irmãos quando participam, né, nos comentários do meu canal. E eu quero mandar aqui um abraço para a nossa irmã Conceição, da Assembleia de Deus, do Campestre Norte, em Teresina, Piauí. Um abraço, irmã Conceição. Também para Ivan Helsin, não sei se está certo, da Assembleia de Deus Nova Canaã, em Timon, no Maranhão. Lucídio, em Piedade, São Paulo. Elisete, de Manaus. Luiz Carlos, da Assembleia de Deus, Belém, de Americana, São Paulo. Irmão Miguel Lourenço, em Vila Miriam, da Assembleia de Deus, Belém. Railda Couto, em Salvador, Bahia. O Diácono Benedito, da Assembleia de Deus, Messejana, Fortaleza, no Ceará. Maurício Nunes, na Argentina. Abraço, meu irmão. O evangelista Vaquini, não sei se está certo, de Barra dos Bugres, no Mato Grosso. Também Eliane Brito, do Rio de Janeiro. Silmária, do Rio de Janeiro. Maria Tereza de Nazaré, da Mata, em Pernambuco. Renato Santos, em Porto Velho, Rondônia. Cléria Magalhães, de Ipatinga. Cleonice Oliveira, de Marabá, no Pará. Cida Soares, vai aqui o abraço, em Angra dos Reis. Também Márcia Reis, da Assembleia de Deus, da cidade de Pardinho, São Paulo. Diácono Ronaldo Machado, da Assembleia de Deus em Itapuã, Salvador. Cida Siqueira, de Sumé, Paraíba. O irmão Aloysio Souza, da Assembleia de Deus em Vespasiano, Minas Gerais. Obrigada, irmão. Pastor Gilson Paim. Pastor Gilson, prazer, teu irmão aqui conosco. Em Conceição do Jacuípe, na Bahia. A irmã Isaílde, da Assembleia de Deus de Comadécima, Senador Lac, do Maranhão. A irmã Vânia Lins, da Assembleia de Deus em Maceió. Vera Lúcia, da Assembleia de Deus Garça Torta, em Benedito Bentes. Não entendi muito bem, mas está aqui o abraço. Nossa irmã Marlene Santana, da Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, São Paulo. Nossa querida irmã Daniele Machado, de Itatinga, no Ceará. Irmão Cícero, de Picuí, na Paraíba, da Assembleia de Deus. Nosso irmão José Roberto está sempre aqui. Luiz Miguel, de São Lourenço, de Pernambuco. Edileuza, da Assembleia de Deus em Itapuã, Salvador. Nosso irmão Cláudio, de Pernambuco. E todos os irmãos aí.
Um abraço, Ana Lúcia, de Pernambuco. Hoje são muitos irmãos. Também o irmão Manuel Vicente, da Assembleia de Deus Belém, Jardim Primavera, Recife. José Azineu Gonzaga, em Manaus. Nossa irmã Nice Barcelos e o seu esposo, o presbítero Moacir Batista, de Tabajara 1, em Olinda. Tá aqui um abraço para esse casal abençoado. Nossa irmã Gilmara, da Assembleia de Deus em Itaueira, no Piauí. Sandra Maria Assis e seu esposo, diácono da Assembleia de Deus em Abrantes, Camaçari, Bahia. Um abraço para este casal abençoado. Nossa irmã Eliana Souza, em Araruama, Rio de Janeiro. Edenilson Soares. O irmão Amâncio, em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Que lugar maravilhoso, né? Se um dia Deus nos der a oportunidade, eu quero conhecer, né? A ilha de Fernando de Noronha. Deus te abençoe. Também o nosso irmão Antônio José, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Fica aqui o meu abraço a todos os irmãos. Agradeço pela confiança de estar aqui no meu canal e eu te aguardo aqui na nossa próxima semana. Um forte abraço a todos os irmãos.